Esse vídeo nasce como um adendo ao vídeo onde confronto algumas diferenças que julgo fundamentais entre séries e filmes. Resolvi fazê-lo separado porque os temas que trago aqui vão requerer muita discussão, passou a fazer sentido quando eu estava escrevendo o texto. Em outras palavras, ele tem vida própria, ainda que seja também uma continuação. É bacana ver o primeiro vídeo para talvez entender por que esse texto nasce, mas eu creio que esse texto se sustenta por completo sozinho. Posso estar enganado, mas eu acho que ele sim sustenta-se por completo, apenas isoladamente. Nesse vídeo eu falarei sobre imersão. Falarei um pouco, é verdade, porque o tema é longo, complexo e requer muitas contextualizações, referências e pontos de vista. Eu diria que esse é o começo de um longo debate aqui no canal, para os próximos anos, talvez. A imersão mudou, e não é mais como era antigamente, antes da TV ser o que é hoje, antes dos aparelhos portáteis também estarem como estão, e antes de várias tecnologias que algumas classes podem ter acesso com alguma facilidade. Sendo assim, é preciso debater alguns autores considerados pétreos e trazer novos autores para essa mesa, para essa discussão. Vamos discutir narrativa e imersão, bem como um assalto dos dois feito pelos novos meios de comunicação. Antes de continuar, te peço por favor que se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Se você não fez isso no vídeo anterior, vá lá e faça também. Eu não pedi lá para não atrapalhar a imersão, mas te peço aqui, já que eu tenho esse momentinho. Muito obrigado e vamos lá para o tema. André Bazin, um dos nomes mais importantes para quem estuda cinema, entre vários assuntos na verdade, fala do cinema enquanto espaço, isto é, enquanto sala de cinema. Ele define o cinema como uma janela para o mundo. Essa percepção de Bazin reflete um contexto em que a experiência coletiva e imersiva da sala de cinema era inigualável, era incomparável. Era um local onde o espectador era transportado para outras realidades através da grande tela. Foque bem na palavra transporte, porque é uma palavra fundamental para alguns pontos de vista aqui que eu trarei. Bazin não especificou uma melhor forma de ver um filme, não confunda isso, tá? Mas sua visão, sim, eu penso que sugere uma preferência pela experiência coletiva e imersiva através da sala do cinema. Bazin enfatizava o realismo e a capacidade do cinema de agir como uma janela para o mundo real, o que implica que assistir a filmes em um ambiente de cinema, com uma tela grande e um ambiente compartilhado, poderia ser a forma ideal para experimentar plenamente a visão do cineasta. A experiência coletiva na sala de cinema seria essencial para capturar a essência do que ele acreditava ser o verdadeiro espírito do cinema, uma representação autêntica da realidade. E aqui eu quero deixar claro antes de continuar, eu não quero contradizer Bazin em hipótese alguma, tudo isso é perfeito. Eu estou usando-o aqui como uma espoleta, como um gatilho para uma discussão. Ainda assim, quero que se tenha em mente que a sua reflexão passou por um contexto das décadas de 40 e 50, quando a TV não era o que é hoje. O streaming não era sequer uma possibilidade, e menos ainda várias tecnologias que a gente tem. Bazin morreu em 58. O cinema ainda era predominantemente preto e branco, mas o uso de cores estava começando a ser algo mais comum, especialmente por conta de sistemas como o Technicolor. A televisão estava em sua fase inicial, a maioria das transmissões ainda era em preto e branco. A televisão a cores estava em desenvolvimento e começava a se tornar disponível comercialmente. No cinema, o som estereofônico estava começando a ser usado, proporcionando uma experiência de áudio mais rica, mais imersiva. Na televisão, o som ainda era mono. O videotape, a gravação, estava em fases iniciais de desenvolvimento e uso. Essa tecnologia permitia a gravação e a reprodução de programas de televisão, que foi um avanço significativo quando a gente pensa grade de programação. Por muito tempo, TV era quase que ao vivo. Esse era o cenário ali quando Bazin estava fazendo as suas reflexões. Há de se usar e debater Bazin e através de Bazin sempre, mas as reflexões eu acredito que precisam de novas datações. Precisamos, e falo nesse sentido enquanto crítico de cinema, precisamos ser também autores que refletem o nosso tempo. Só assim não haverá uma lacuna gigante entre Bazin e o Joãozinho lá em 2150, usando a sua lente de realidade virtual e também de realidade aumentada, completamente nu dentro de casa, mas cujo avatar está muito bem vestido e dando aula sobre as diferenças entre a imersão de cinema e TV, depois do óculos especial. Eu faço mais um convite do que uma afronta, eu espero que entendam isso. E seguindo, a televisão ainda estava em estágios iniciais de desenvolvimento, como eu falei,
e não tinha atingido a sofisticação que ela possui hoje. Estava muito distante disso, a bem da verdade. A TV era vista principalmente como um meio de comunicação de massa voltado para o entretenimento familiar, para o entretenimento fácil também e para a transmissão de notícias. E isso nem passava perto do prestígio artístico ou da profundidade cultural associada ao cinema, como acontece hoje em dia, também ao teatro. Seja a TV enquanto dispositivo para transmitir filmes, sejam as séries de TV, elas não tinham esse glamour. A arte se buscava fora de casa. A TV, ela trazia mais um entretenimento doméstico, né? A TV trazia o mais puro suco da indústria cultural e algumas informações muito bem recortadas também. Ela era, e foi por um bom tempo, considerada um meio mais acessível e menos formal, com programas frequentemente produzidos em um ritmo mais rápido e com orçamentos menores, resultando em uma qualidade percebida como inferior à do cinema. Porém, houve uma evolução técnica, não preciso falar sobre isso, tanto em formato de tela, quanto em capacidade de projeção de som e imagem. Além disso, os streams trazem um modelo de negócio diferente, que é a questão do assinante, o que elimina o modelo de intervalos comerciais que havia até outro dia e que ainda existe ali num outro stream, mas nem se compara com o peso que tinha anteriormente, quando ele dominava a programação, dominava a TV como um todo. Assim, as séries elas podem ser pensadas de maneira diferente. É só lembrar das séries que tinha no meio do episódio um ganchinho que, quando você assistia depois, no DVD, quer que seja, não fazia tanto sentido. Era o gancho pro intervalo. 24 horas, por exemplo, fazia isso direto. Mas aqui que fique claro, esse não é, a preço de hoje, o que mantém essas plataformas, no caso as propagandas. O que mantém é o número de assinantes recorrentes, é a certeza de quanto pingará todo mês, dado o número de pessoas que pagam diretamente por aquele catálogo. Trago toda essa contextualização para refletirmos a respeito de um argumento que era e ainda é bastante usado em relação a diferenciar filmes e séries, no caso, a imersão. Filme é muito mais imersivo porque tem o cinema. Dentro de casa as coisas não são bem assim. Não concordo tanto. Muito do que vejo sendo utilizado como argumento mudou e há uma resistência, sobretudo da crítica, de aceitar que a sala de cinema não é mais o único lugar dessa janela para o mundo. Menos ainda, é a melhor janela para o mundo que temos hoje. É só mais uma janela e construímos um prédio em frente dela. Dizer que imersão só se dá pelo cinema ou que cinema é o berço da imersão é ignorar os inúmeros dispositivos que fazem as pessoas serem transportadas de onde estão para aquilo que assistem, leem ou ficam interagindo, quer que seja. Lisbela, em Lisbela e o Prisioneiro, entra numa sala de cinema e começa a buscar o lugar perfeito para sentar. Escolhe um lugar perto demais, outro lugar longe demais. Escolhe um que fica entre dois casais, porque assim ninguém se sentará na sua frente e perfeito. Porém, seu companheiro reclama de um cabeção à sua frente. Lisbela é desenrolada, sabe o melhor jeito de usar o cinema, tem experiência, tem traquejo, mas duvido que Lisbela represente muita gente. Lisbela ama o cinema, ama a experiência em si e odiaria inclusive as pessoas, por exemplo, acendendo telas de celular em sua sessão, dada a perfeição com que ela escolhe apenas onde vai se sentar. Quando a luz baixa, ela começa a definir o cinema de uma maneira perfeita. A luz vai se apagando devagarzinho, o mundo lá fora vai se apagando devagarzinho, os olhos da gente vão se abrindo, daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que está aqui. O seu acompanhante quebra o clima reclamando que o filme é em preto e branco. Lisbela nos representa, mas seu acompanhante representa a maioria do público. Nós não somos parâmetro. Eu vivo disso desde os meus 12 anos de idade, que eu saiba. E tudo que eu mais quero é não viver de algo morto. Por isso, eu tenho sim interesse na visão da Lisbela. Eu sou a visão da Lisbela. Mas eu também tenho interesse em entender o companheiro da Lisbela. Até mais do que ela. Porque, como eu disse, ela eu entendo muito bem. Eu sou ela. Nós somos ela. Numa pós que fiz sobre comunicação semiótica, usei bastante a autora Melanie C. Green. Ela é uma pesquisadora que se destaca em suas investigações sobre atitudes e persuasão e é especialmente conhecida por seu trabalho sobre como as narrativas influenciam as crenças dos indivíduos. Junto com Timothy Brock, ela desenvolveu o conceito de transporte para o mundo narrativo. Isso aqui é uma tradução livre, tá? E explorou como o envolvimento mental nas histórias pode integrar o conhecimento do mundo narrativo em julgamentos do mundo real. Green, ela examinou
explicou como as pessoas diferenciam entre narrativas factuais e narrativas ficcionais, descobrindo que histórias fictícias podem ter um impacto nas opiniões das pessoas tão significativo quanto as narrativas baseadas em fatos. Seu trabalho tem implicações profundas para entender a imersão em diferentes mídias, desafiando a noção de que a imersão é uma experiência exclusiva do cinema, ou que o cinema é a melhor delas ainda hoje. A quem interessa a aposta, no primeiro comentário deixarei o link para um de seus densos artigos. A professora doutora Melanie C. Green vai fundo em pesquisas que apontam a narrativa como o principal fator imersivo, não importa o dispositivo, seja no cinema, seja inclusive nas redes sociais. Eu tenho defendido de maneira quanto mais que até mesmo se assistido de um smartphone com um fone de ouvido aceitável, a imersão pode acontecer através do audiovisual, seja série, seja filme, seja o que for. Não podemos subestimar os filmes. Eles têm o poder de cativar, caso contrário, não estavam por aí até hoje. A sala de cinema, eu já tenho minhas dúvidas. E isso passa fortemente pelo trabalho da autora que eu estou trazendo, a Melanie. Ela tem muitas publicações, estudos com diagramas, gráficos, entrevistas com autores e já pesquisou gêneros específicos, já pesquisou apenas quadrinhos, já pesquisou apenas filmes, apenas propagandas, tudo. Em um dos fragmentos de sua pesquisa, chamado Transporte para os Mundos Narrativos, ela caracteriza o que garante um bom transporte do espectador indiferente do dispositivo. Ela discute como o transporte pode ocorrer em diferentes mídias, incluindo livros, filmes, histórias faladas e realidade virtual, sem que haja, e esse é o grande ponto aqui, uma vantagem consistente para qualquer meio específico. Isso sugere que o conteúdo da história é o elemento mais crucial, permitindo que profissionais escolham o meio mais apropriado ou prático para o seu público ou até para o jeito dele de ver o mundo e de saber produzir. Em outras palavras, às vezes um filme vai ser menos imersivo do que um podcast. Não quer dizer que o podcast em si, o estilo de transmissão podcast é mais imersivo. Quer dizer que a narrativa do filme não é melhor do que a narrativa de um podcast específico. Além disso, diferentes mídias podem evocar processos psicológicos ligeiramente distintos, influenciando o nível de envolvimento cognitivo e emocional dos indivíduos. Isto é, sala de cinema funciona para algumas pessoas de um jeito e para outras de outro completamente diferente. Mas filmes enquanto narrativa, enquanto conteúdo, esse consegue se manter mais genérico na aceitação do público. Esse é o ponto. Filmes, a coisa em si, consegue atingir o público de uma maneira mais genérica, não influenciado pelo dispositivo, não influenciado pelo meio onde ele está sendo transmitido. Influenciado, mas não tão significativamente comparado com os outros meios. Gente, vamos entender, estar no coletivo para algumas pessoas é simplesmente torturante. E como a sala de cinema é um meio coletivo, não tem como essa pessoa ver o cinema sob a pureza da janela para o mundo que o Bazin falava, tampouco pelo carinho que a Lisbela tem para com a sala de cinema e para com os filmes. Não à toa, a pesquisa de Melanie vai para como essa imersão influencia a pessoa, influencia a visão da pessoa sobre ela mesma ou que ela tem sobre o mundo, fazendo com que ela tome decisões a partir da narrativa exposta. Mais à frente no trabalho dela, ela acaba descambando naturalmente para a política, face à realidade onde tudo precisa de uma grande narrativa, do tal do storytelling, porque é necessário um meio de persuasão para que as ideias passem, seja para comprar um tênis, seja para eleger um presidente. O livro mais recente de Byung-Chul Han, A Crise da Narração, também aponta vários problemas nessa área como um todo hoje em dia, mostrando como, para além do cinema, o audiovisual e os roteiros estão arrebatando cada vez mais as pessoas de casa, direto do seu dispositivo chumbrega, mas que permite acesso a essas narrativas. É o lance do acesso à narrativa que é muito mais importante do que o meio, cara. Em outras palavras, o poder da narrativa é tão forte que pouco importa o dispositivo. Han diz, e aqui abre aspas, que quem escuta atentamente esquece de si mesmo e se afunda naquilo que escuta, fecha aspas. Depois ele usa Walter Benjamin, que diz praticamente a mesma coisa, abre aspas. Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido, fecha aspas. E as pessoas estão se esquecendo de si mesmas nos feeds intermináveis, nos videozinhos que se repetem em fórmula e estética. Estão plenamente atentas e imersas em conteúdos que, de 1 em 1 minuto, garantem 2 Scorseses de duração por dia, se não mais.
sociais? É sério que a gente está discutindo se deveria algo passar ou não enquanto série ou enquanto filme? Se algo deveria ser sério ou filme? É narrativa, gente, é isso que importa. Defendo que separar o cinema do que as pessoas têm em mãos ou nas paredes de suas casas, quer que seja, ou em cima dos seus móveis, é segregar e entregar de bandeja o poder sobre as narrativas sociais, inclusive para quem odeia cinema e outras formas de cultura. Esse assunto se conecta com o vídeo anterior, porque eu defendo que, em vez de discutirmos se é melhor assistir um filme na sala de cinema ou em casa, se a narrativa deveria ser série ou filme, deveríamos discutir sobre como ver as narrativas de uma forma que ou ela nos controlem, que ou ela não nos controlem, ou saibamos bem onde estamos pisando. Em vez de discutir tempo de duração de filme, ou se deveria ser uma série, um longa-metragem, um curta-metragem, ou nem existir, ou se quem discute isso tem propriedade ou não para tal, deveríamos discutir se ideias antigas ainda se aplicam stricto sensu aos dias de hoje, isto é, em perfeito encaixe com a atualidade sem requerer nenhum debate. O transporte para mundos narrativos que Melanie Green estuda, quanto histórias que imergem os espectadores ou leitores em um mundo criado pelo autor, levando-os a experimentar fortes emoções, imagens mentais vívidas e muitas vezes uma perda de consciência do mundo real e do tempo, é algo, do meu ponto de vista, super atual, porque as narrativas estão dominando todas as áreas sociais. Por isso, não faz sentido discutir tempo, é gastar saliva, é senso comum. Há de se discutir narrativa. Narrativa pode ser usada para nos sentirmos ao lado de Oppenheimer explodindo uma bomba, ou também para acreditarmos na bobagem de que um presidente foi substituído por um sósia. O processo de transporte narrativo pode levar à adoção de crenças, atitudes e comportamentos sugeridos pela história contada, seja ela no cinema, na TV, no tablet, no celular ou na tela de avião. Ser purista é perder a oportunidade de fazer uma nova cinefilia, não sair por aí confundindo TV de tela plana com terra plana. Enquanto Melanie Green e Byung-Chul Han enfatizam que a qualidade narrativa é uma influência muito significativa no transporte e que uma forte parceria em quem pensa narrativas é o que pode ajudar a criar um equilíbrio apropriado entre entretenimento e educação ou apreciação artística ou complemento, usemos André Bazin e a sua ideia de janela para o mundo, aplicando-a a tudo que temos ao nosso alcance. Essa é a minha proposta. De acordo com uma pesquisa realizada pela Electronics Hub e reportada aqui no Brasil pelo Olhar Digital em abril de 2023, nós brasileiros dedicamos, em média, 4 horas diárias para rolar os feeds do Instagram, TikTok e Facebook. Esse dado faz parte de um levantamento mais amplo que mostra que os brasileiros passam, em média, 9 horas por dia em celulares ou computadores, o que coloca o Brasil como um dos líderes mundiais em tempo de tela. Se o smartphone não causasse uma imersão, sendo também uma janela para o mundo que retém a realidade, os dados seriam completamente diferentes. Porém, escolhemos rivalizar. E nisso, colocamos o cinema como o templo virado para Meca, onde só lá as orações poderiam ser feitas em perfeição. Essa mesma pessoa que passa 4 horas em média nos feeds sem fim, reclama de um filme do Scorsese ter mais ou menos 3 horas. Em vez de fazermos notar que o tempo de tela dela é maior do que o filme do Scorsese, que quem sabe um dia ela pode apenas se dedicar a esse filme, a gente prefere afastar essas pessoas e também nos afastar delas. Essa mesma pessoa faz a janela para o mundo de Bazin ter várias micro janelas. Refiro-me às várias telinhas acesas durante a execução de um filme na sala de cinema, qualquer que seja. E isso era inconcebível na década de 40 e 50. Por isso que eu defendo também que temos que atualizar o papo. Se um feed de rede social retém uma pessoa por mais de 3 horas por dia, é porque ali tem uma narrativa sendo muito bem contada. Um toma lá da cá constante de sensações nunca finalizadas, que faz a imersão ser garantida por horas a fio. Quando a pessoa se afasta, ela ainda sente aquela necessidade, inclusive. Salas de cinema não estão perdendo para telas de 50 polegadas de uma TV com pretos profundos e cores vibrantes.
salas de cinema estão perdendo para telinhas que refletem o rosto do próprio usuário. A amplitude de um IMAX está perdendo para um enquadramento na vertical. Rodrigo Góes, Luva de Pedreiro e tantos outros que aparecem e viram jargões populares rapidamente têm o mesmo poder de alcance ou até maior do que o novo filme de um grande cineasta. E enquanto isso, discutimos a duração de seu último filme ou como ele deveria ter sido transmitido ou deixado de ser transmitido, pelo amor de Deus. Se a imersão não funcionasse com games, jogos, por exemplo, ninguém chorava jogando um jogo. Antes, quando era telejogo, era apenas uma bolinha quadrada batendo em retângulos perpendiculares quase que sem motivo. O jogador quem dava motivação a partir da competição. Hoje não. Hoje é narrativa. Boa ou ruim, é narrativa e é muita imersão. E é uma imersão que pode durar muito mais do que 4, 3 horas, quer que seja. Pode durar até 50 horas. 50 horas. Pode durar muito mais do que isso. Pode durar uma vida inteira. Essa mesma pessoa pode reclamar de ver 3 horas de um Tarantino, 3 horas de um Scorsese, ou seja o que for. E parte disso é porque traçamos uma disputa de grandeza ou de perfeição artística entre uma mídia, entre um jeito de fazer arte e um outro meio narrativo. O meme do Leonardo DiCaprio dizendo que entendeu uma referência é mais conhecido do que qualquer tema debatido através da visão do autor Quentin Tarantino. Conhece-se o meme, mas não como Tarantino se vinga de uma realidade amarga e cruel com um final catártico em Era Uma Vez em Hollywood. Não se discute como ele critica a indústria que criou um Bruce Lee que acha que o homicídio só se aplica às suas mãos mortais. Mas usam o meme. Curiosamente, o meme de alguns poucos frames do filme tem uma duração maior até do que o próprio filme. Enquanto o cinema fica cada vez mais elitista, a telinha rechaçada como dispositivo para também ver filmes vai fazendo as pessoas preferirem ficar em casa vendo um dorama lá da Coreia do Sul que dura bem mais do que 3 horas só para o casal pegar um na mão do outro. Preferem isso do que sair de casa para assistir a denúncia de Retratos Fantasmas de Kleber Mendonça Filho sobre o fim dos cinemas de rua em Recife e sobre o cinema em si. Dentro de Retratos Fantasmas, inclusive, Kleber fala como se assustou com o latido de um cachorro que não era para estar latindo mais. É porque esse latido do cachorro era do filme dele e o filme dele estava passando na Globo e alguém estava assistindo esse filme na Globo. Então ele também está debatendo isso, como a TV tem um alcance que talvez não esteja chegando nem a ele naquele momento. Quem, a partir dos dispositivos disponíveis, qualquer que seja, domina a narrativa, domina a atenção. E cinema não domina a atenção como dominava antes. Não é tão inclusivo como pode ter sido um dia. É cada vez mais elitista e requer uma atualização de ideias a respeito dele. Eu diria, inclusive, que urgentemente. A gente está caindo no papinho e nos excluindo do popular, nos colocando em locais onde discutimos categorização, duração, se pode isso ou se não pode aquilo. Enquanto isso, foi publicada mais uma novelinha na rede social feita por um senhor no sertão nordestino sem filtro nenhum, apenas mise-en-scène e fim. E ele nem sabe o que é o movimento dogma. A porosidade das janelas para o mundo de hoje tornam impossível que eu aceite que é na sala de cinema onde as coisas realmente vão se resolver. Não é meu amor por esse local e esse meio de consumir arte que vai fazer uma série ser menos imersiva porque é uma série. Tampouco uma novelinha de rede social ser menos imersiva porque está numa telinha de celular. Menos ainda fará Poderoso Chefão ser menor se visto nesse dispositivo. A narrativa dele é tão poderosa que independe do dispositivo. Churran afirma em A Crise da Narração, aqui abre aspas, em face da crescente permissividade, a necessidade de formas narrativas de desfecho está aumentando. As narrativas populistas, nacionalistas, extremistas de direita ou tribais, inclusive as narrativas conspiratórias, atendem a essa necessidade. Fecha aspas. Isto é, onde nós dizemos que os nossos não devem estar, estão vários outros chafurdando livremente. Olha o poder dessa reflexão do Churran. No local onde as narrativas não têm desfecho,
criam ansiedades, aflições e uma necessidade de ficar rolando o feed em busca de algo. Do que esse algo? Do desfecho. Sendo assim, qualquer desfecho vai ter atenção. Qualquer desfecho será levado em consideração. O filme é essencialmente uma obra artística que tem começo, meio e desfecho, porque ele precisa disso para causar reflexão através da sua narrativa total. Ele poderia estar aí habitando onde as pessoas podem estar cansadas de não ver desfecho. Ele poderia ser o desfecho de quem o busca para aplacar essa ansiedade de rolar infinitamente o feed, mas a gente o expulsa dos aparelhinhos porque lá não é o melhor lugar para ele. Poder não deixa vácuo, diz o clichê. Ele não, mas a gente tá deixando. Abre aspas. Nenhum storytelling seria capaz de reacender a fogueira em torno da qual as pessoas se reúnem e narram histórias umas para as outras. A fogueira já foi extinta faz tempo. Ela está sendo substituída pela tela digital que isola as pessoas na forma de consumidores. Fecha aspas. Isso daí é a continuação do assunto a partir do Byung-Chul Han. Eu concluo dizendo que enquanto colhemos lenha para tal fogueira, pra gente quem sabe contar as histórias ao redor dela, alguém já pediu a comida pelo iFood. A comida já chegou e o danado ainda fez o entregador subir para não ter o trabalho de descer e andar alguns poucos metros atrás do alimento comprado com um dinheiro que nem existe enquanto coisa. É hora de recarregar as baterias. É hora de não nadar contra algumas marés. Depois a gente volta a analisar conceito. Ah, série é isso. Ah, mas filme é aquilo. Caso contrário, não vai adiantar gritar atencione, pickpocket, não vai. Já haverão levado tudo e ficaremos com os rolos de filmes nas mãos, lindos, mas sem nenhuma máquina para poder projetá-los. Portanto, jamais tão lindos como podem ser. O saber que vem de longe encontra hoje menos ouvintes que a informação sobre acontecimentos próximos. É isso, gente. Muito obrigado por ter me acompanhado nesses 2 vídeos. Eu acho que esses 2 vídeos, por mais que pareçam densos e tudo, eu acho que eles são iniciais. Eu quero voltar a discutir muito isso. Eu vou trazer pontos que, inclusive, talvez eu discorde de algumas questões, porque é um pensamento em construção, é um pensamento que requer outras contextualizações, outras reflexões, outros pontos de vista. Façam, portanto, com que esse pensamento evolua, tragam contrapontos, antíteses, tragam também concordâncias para que alguns temas sejam entendidos melhor através de outras vozes, porque eu acho que eu falo e as pessoas não me entendem. Então, seja voz também, explique melhor o que eu não consigo explicar direito, e é isso. No mais, muito obrigado, repito, esse vídeo faz parte de outro, então dê uma olhada também nesse outro agora, caso não tenha visto, né, já tenha visto esse vídeo, tanto faz. Enfim, é isso. Vamos pra frente e vamos discutir coisas relevantes mesmo, assim, coisas realmente impactantes pro hoje. E eu peço que, ao trazermos, né, os de antes, que seja para criar um arcabouço, que seja para criar uma estrutura, mas não necessariamente para ser tão pétreo assim. O saber, para evoluir, requer discordância, né? Então, por isso a gente precisa colocar muitas coisas em contraponto. Por hora encerro, deixa o seu like, a sua inscrição e a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês e tchau.